Eu gostaria de trazer uma palavra nessa noite. E há muito tempo eu tenho orado em relação a essa palavra, eu tenho estudado, eu tenho me aprofundado. E essa nossa palavra ela vai se fazer em duas partes. Uma parte eu vou ministrar hoje, e a parte 2 dessa palavra eu vou ministrar mês que vem. Beleza? Porque é uma palavra muito vasta, uma palavra muito extensa, uma palavra muito profunda. E eu acredito que, realmente, como pastores dessa casa, nós precisamos trazer uma instrução a respeito disso que eu vou falar essa noite. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Amém? Espírito Santo de Deus, nós já podemos sentir a sua presença aqui. Nós queremos dizer que nós te amamos. Como é bom sentir a sua presença no nosso meio. Como é bom, Senhor Jesus, podermos ser realmente dignos dessa atmosfera tão maravilhosa, Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida de cada um que está aqui, Pai. Eu peço que a revelação da sua palavra, Senhor, possa vir do alto, Pai, no nome de Jesus. As minhas palavras são tão vazias sem a revelação do Teu Espírito. Então, eu oro, eu peço para que Ele continue se movendo no nosso meio, Pai. No nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. O nome dessa palavra... Nossa, parece que o meu retorno aqui está tão alto. Eu estou falando muito alto? Acho que é o microfone que está alto. Não? Está tudo bem? Então, beleza. Então... eu tenho um cachorrinho lá em casa, que ele se chama Bud. Ele é não sei se vocês já ouviram falar naquela raça do cachorro do máscara, Jack Russell, já ouviram falar? A verdade é que essa raça de cachorro, todas as propagandas que tem sobre cachorro, ela está no meio, porque é uma raça muito obediente, uma raça muito inteligente. Mas uma das coisas que eu sempre faço lá para o meu cachorrinho Bud é dar recompensas para ele quando ele obedece ou ele faz algumas coisas que eu peço para ele. Então, vamos supor, hoje mesmo, quando eu chegar, né, da igreja, ele fica trancadinho lá na churrasqueira. Porque lá onde eu moro, tem... vocês já viram aqui em Curitiba que tem uns lugares que tem tipo uns gambazinho bem fedidinho? Desse tamanho que tem um rabo enorme. Normalmente, quem mora em condomínio onde tem muitas árvores, onde tem muita vegetação verde, esses animais eles se escondem durante o dia e à noite eles saem para caçar. Lá onde eu moro tem muitas dessas raposas. E o Bud, um dos motivos da gente adquirir ele é porque ele é uma raça que caça esses tipos de gambá. E a gente até tentou fazer uma tentativa uma vez. Mas eu confesso que ele é um cachorro muito valente. Ele foi para cima do gambazinho e o gambá começou a soltar aquele cheiro horrível nele, quis atacar ele. Então, toda vez que a gente sai, a gente não está em casa, a gente tranca ele na churrasqueira. Porque esses gambás eles saem à noite para procurar comida. Então, hoje mesmo, quando eu chegar depois daqui do culto, provavelmente eu vou soltar o Bud e vou olhar para ele e falar assim: bebê, bem bonitinho agora para a mamãe. Vai lá e faz xixi bem bonitinho. Porque eu falo que não é para ele fazer xixi na churrasqueira. Vai lá, bem bonitinho. Daí ele fica me olhando. Ele vai e ele me olha. Bem bonitinho, para ganhar biscoito. Se você fizer xixi bonitinho, a mamãe vai dar biscoito para você. Ele vai e ele anda. Falo, Bud, biscoito. E daí ele faz o xixizão dele, que está há muito tempo preso na barriga dele, ali na bexiguinha dele. Então, ele ganha uma recompensa. Porque ele realmente fez aquilo que eu pedi, então ele é digno de uma recompensa. E não é diferente eu e você. Nós temos uma recompensa que está à espera de todos nós. Quantos querem recompensa aqui? Amém. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala: eu quero minha recompensa. Eu prometo que você não vai precisar fazer xixi nem nada para que você ganhe. Mas existe uma recompensa à sua espera. Amém? Vamos lá comigo. O nome da nossa palavra de hoje é a recompensa. Abre lá para mim, 2 João. A gente vai ler capítulo 1, versículo 8.
Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O que é essa palavra cautelai-vos? Tenham cuidado para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Protejam-se para não perder aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. O nosso Deus é um Deus de recompensas e nós precisamos entender isso. O nosso Deus é um Deus galardoador. Nós podemos ver de Gênesis a Apocalipse várias e várias promessas à nossa disposição. Se você não tem uma promessa, uma palavra profética personalizada para você, recebida através de um profeta, eu quero dizer que se você ler a palavra de Deus, existem muitas promessas para você. De Gênesis a Apocalipse, nós podemos ver isso. Então, existe uma recompensa para a minha vida e a sua vida que está à nossa disposição. E todos nós somos merecedores. Todos nós podemos alcançar, todos nós podemos conquistar e todos nós podemos se apropriar dessas promessas e dessas recompensas que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Mas para que eu e você possamos alcançar essa recompensa, nós vamos precisar perseverar, sim ou não? Sim. Para que eu e você possamos alcançar a recompensa, nós precisamos perseverar. Lá em Mateus 10, 22, serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Sim, todos nós temos uma recompensa. Mas o que vai garantir para que eu e você possamos alcançar essa recompensa é o que Mateus 10, 22 fala. Nós precisaremos perseverar até o fim. Eu gosto muito de usar um exemplo de um fazendeiro, que ele pega um pedaço de terra, ele limpa aquele pedaço de terra, se preciso for, para ele fazer um plantio, ele vai derrubar as árvores, depois ele vai ter que tirar os galhos, e ele vai ter que limpar todo aquele terreno, ele vai ter que arar a terra, ele vai ter que lançar as sementes, e ele vai ter que, se preciso for, colocar fertilizantes ali, colocar alguns venenos que podem matar as ervas daninhas que podem surgir no meio daquela plantação. Mas se esse agricultor não prestar atenção no tempo da colheita, ele perde todo o esforço do seu trabalho. Sim ou não? Sim. E isso também acontece na minha vida e na sua vida. Existe uma recompensa à nossa disposição, mas nós precisaremos perseverar até o fim. Nós precisaremos nos posicionar. E Mateus 24, 13 fala justamente isso. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu gosto muito de uma frase do John Bevere que fala assim: o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como a concluímos. O modo como terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos, e estas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Além de perseverança, para que nós possamos alcançar a nossa recompensa, nós precisamos de mais uma coisa: a fé. De nada vale eu e você termos perseverança sem ter fé. Isso não funciona. Não basta apenas você pensar positivo, você correr atrás dos seus objetivos, você batalhar se você não tiver fé. Porque a palavra de Deus fala que a fé, ela é o fundamento para alcançar a nossa recompensa.
quantas e quantas situações muitas vezes acontecem nas nossas vidas, que nós perseveramos e nós precisamos realmente nos apropriar do fundamento que é a nossa fé. Senão nós não damos conta até que o milagre aconteça, até que a porta se abra. Sim ou não? Sim. E Hebreus mesmo fala isso. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Então, além de eu e você acreditarmos que existe uma recompensa à nossa disposição, além de eu e você nos apropriarmos da perseverança até que realmente essa recompensa aconteça, nós precisaremos ter fé, porque ela vai ser o fundamento para que nós possamos alcançar a recompensa. Amém? E Deus, Ele é um Deus galardoador. Ele ama recompensar os seus filhos. Mas como um bom pai, Ele só recompensa os seus filhos que têm um bom comportamento. Nós recompensaríamos, talvez... Quantos aqui são pais? Levanta a mão. Poucos, né? Nós recompensaríamos os nossos filhos que decidem quebrar as regras dentro de casa? Nós recompensaríamos os nossos filhos que decidem viver da forma como eles acham correta? Nós recompensaríamos, eu recompensaria o Bud se ele fizesse, a hora que eu falasse, Bud, vai fazer xixi lá fora, e ele olhasse para mim e fizesse assim, ah é? O Bud ganharia a recompensa? Não. E Deus da mesma forma. O nosso Deus, Ele quer nos abençoar. Ele deseja nos abençoar. As bênçãos de Deus estão à disposição de todos nós. Agora, o que vai determinar a sua recompensa são as suas escolhas e são as suas atitudes. Porque Deus, Ele sempre recompensa os filhos que têm um bom comportamento. E muitas vezes assim... Como muitas vezes eu fico muito insatisfeita com o comportamento dos meus filhos, haverá momentos também que Deus ficará insatisfeito com os nossos comportamentos, escolhas e atitudes. Deixa eu te falar algo. Deus, Ele ama a todos. Olha para a pessoa do teu lado e fala, Deus ama a todos. Olha para a outra que está do outro lado. Mas Ele só recompensa os filhos que têm bom comportamento. Deus não faz distinção de pessoas, mas Deus faz distinção de atitudes. Ele ama você. Mesmo às vezes quando você pisa no tomate, mesmo às vezes quando você é escravo de Satanás, porque a palavra de Deus fala que todo aquele que não vence o pecado se torna escravo de Satanás. Ele continua te amando. E ele se entristece. Agora a recompensa é somente para aqueles que perseveram em fé, porque está à sua disposição todas as ferramentas que Ele pode te entregar para que você possa vencer nessa área. Amém? Sendo assim, Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvidos aos seus conselhos, decretos, princípios e mandamentos. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Se a palavra aqui fala em 2 João 1:8, fala que existe o completo galardão, que é uma recompensa completa. Então, nós também podemos realmente comprovar que pode ser que haja uma recompensa parcial ou a possibilidade de nenhuma recompensa.
Eu vou te mostrar o porquê disso que eu estou falando. Porque eu e você receberemos de acordo com o que a gente fez aqui na terra. Cada um de nós vai receber o que merece, seremos recompensados ou sofreremos perdas pelo que fizemos como cristãos. As nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos e até mesmo os motivos que nós achamos que temos serão inspecionados pela luz da palavra de Deus. Lá em Provérbios 13, 21, o infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. E nosso Deus é um Deus de recompensas. Quantos creem que nosso Deus é um Deus de recompensas? Levanta a sua mão. Eu creio. Lá em Provérbios 28, 20, fala assim: o fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Existe uma recompensa que o Senhor quer entregar para a minha vida e para a sua vida, para que você possa usufruir os dias que você viver aqui na terra. Existe para nós uma recompensa que é celestial, sim ou não? Existe uma recompensa celestial. Mas Deus, ele seria muito injusto se nós a vida inteira vivêssemos aqui somente por uma recompensa que é celestial. Então, ele deseja recompensar os seus filhos com uma recompensa que é terrena. E a chave para que eu e você possamos nos apropriar dessa recompensa tem a ver com uma única palavra, chamada honra. A honra é a chave que o Senhor nos dá para que eu e você possamos encontrar as recompensas que Ele deseja nos entregar aqui na terra. Quando nós olhamos a vida de Jesus, nós nos deparamos com essa realidade. E isso ele ficou muito evidente. Assim como eu e você temos uma recompensa. Aquele povo, todos aqueles para que Jesus veio e para o que Jesus veio, também tiveram uma recompensa. Porque no momento que Jesus veio no meio daquele povo, ele veio para quê? Trazer a recompensa. E qual que era essa recompensa? Cura, libertação, salvação. Então, eles também tinham uma recompensa. Agora, quando Jesus ele chegou em Nazaré, a palavra de Deus declara que ele não pôde realizar muitos milagres ali. O mesmo Jesus que tinha passado por tantos e tantos e tantos lugares, exatamente ali, em Nazaré, ele não pôde realizar nenhum milagre. Por quê? Porque aquele povo em Nazaré não honraram o Senhor. Eles não receberam Jesus como o Cristo. Eles não receberam Jesus como o Verbo que se tornou carne e habitou no meio de nós. Eles não reconheceram a recompensa que estava à disposição de cada um deles. Recompensa também na multiplicação dos pães, por que não? A provisão do Senhor na multiplicação dos pães. Porque o povo já estava há horas ali, ouvindo Jesus, vendo os milagres, vendo as curas. E o Senhor também trouxe a recompensa da provisão da multiplicação dos pães. Nós podemos ver que esse povo de Nazaré, eles não puderam receber a recompensa lá em Marcos 6, 5. E esse texto me chama muito a atenção. Olha o que fala em Marcos 6, 5. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou
admirado com a incredulidade deles. Esse texto fala que ele não pôde, não que ele não quis. Porque ele veio para curar, libertar e salvar. O texto não fala que Jesus não quis. O texto fala que ele não pôde. E por que ele não pôde? Porque o povo de Nazaré não recebeu Jesus da forma como ele deveria ser recebido, com honra. O que é honra? Honra é a gente entender o valor que a pessoa tem. Honra é respeito. Então aquele povo, ele não pôde receber. A culpa não foi de Jesus. Não é que Jesus não quis fazer, porque a palavra de Deus fala que ele veio para todos. Mas ele não pôde fazer. Porque aquele povo não recebeu Jesus com a chave que se chama, que abre a porta para a recompensa, que se chama honra. O que será que impediu Jesus? Ele já havia feito milagres em outras cidades, cegos viram, ouvidos surdos eram abertos, aleijados de repente começaram a andar, mortos se levantavam. Mas quando Jesus veio como um deles, o filho do carpinteiro, Jesus não tinha a performance que o povo de Nazaré estava esperando que ele tivesse. Jesus não tinha a performance que os fariseus estavam esperando. Ele era o filho de um carpinteiro. Quantas pessoas passam na nossa vida, enviadas por Deus, mas nós muitas vezes esperamos que essa pessoa tenha uma performance totalmente diferente. Nós valorizamos mais o exterior do que o interior. E o povo de Nazaré, através da falta de reconhecimento, de valor, de honra, de respeito de quem Jesus era, eles mesmos impediram Jesus de realizar todos os milagres que Jesus realizava em todos os outros lugares, porque eles não estavam esperando o filho do José e da Maria. Quem é esse? Espera aí. Esse daí não é aquele filho do José? Carpinteiro? O que ele está falando? O que ele pensa que ele é? Quem ele pensa que ele é? E através disso, eles não puderam receber tudo que Jesus tinha para entregar para eles, o tempo que esteve ali com eles. Os fariseus também. Eles estavam esperando e aguardando o Messias poderoso e vencedor. Um herói que libertaria o povo de Deus da opressão romana. A verdade é que Jesus não se encaixava de modo algum na imagem que eles tinham de quem o Messias era. A chave que o Senhor quer entregar nas nossas mãos, para que nós possamos alcançar as recompensas terrenas, se chama honra. A segunda coisa que eu quero falar, primeiro eu falei que existe uma recompensa. A segunda coisa que eu quero falar para você é honra e desonra. Em Marcos 6, versículo 4, Jesus lhe disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que o profeta não tem honra. A definição simplista e literal de honra é valorização. Outras definições para a palavra honra também são apreciação, estima, olhar favorável e respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, nós devemos analisar o seu correspondente oposto. Qual é o antônimo de honra? Qual é? Desonra. O antônimo de honra é desonra. E o significado de desonra, algumas definições são não demonstrar respeito, valor, tratar como comum
ordinário ou servir. Ou serviu. Então, o povo de Nazaré não pôde receber os milagres que Jesus queria fazer. Não pôde receber a recompensa, porque eles não demonstraram respeito e valor à figura de Jesus no tempo que ele conviveu entre eles. A honra, queridos, ela pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra ou até um pensamento. Assim como a desonra, ela pode ser mostrada com uma atitude, uma palavra ou um pensamento. A honra não quer dizer você dar presentes, mas toda a honra, o primeiro lugar que ela nasce é no coração. A honra, o respeito, o valor não estão em dar presentes, mas no coração. Toda a verdadeira honra tem origem no coração. E toda vez que eu honro no coração, as minhas atitudes demonstram a minha honra. Eu não preciso me esforçar. Não é um esforço, não é uma dificuldade, não é um peso, não é um fardo. As minhas atitudes demonstram, porque eu honro no coração. E eu só vou demonstrar em atitudes aquilo que já está no meu coração. Eu já tive muitas pessoas que, e com certeza você já teve muitas pessoas, que em atitudes não te honravam, mas de repente te deram um presente. Você fica, como assim? E escreve uma carta ainda. Quantos já passaram por isso aqui? Levanta a mão. Ainda escreve uma carta. Oi? Oi? Quem é você? Diz teu nome. Fala teu nome. A honra, ela começa no coração. E muitas vezes não precisa você ganhar presente, não precisa você ganhar coisas. Mas a atitude daquela pessoa demonstra o quanto ela te honra. Porque honra é o quê? Valor e respeito. Isaías 29:13, o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. E aí está o motivo. Porque o povo de Nazaré não pôde receber a recompensa que estava à disposição. Porque eles sonegaram a Jesus a honra que lhe era devida. Não trataram Jesus como uma pessoa valiosa e preciosa. Ao invés disso, viram um homem normal, um garoto local, comum que estava de pé diante deles. E Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa. Pensa junto comigo nisso. O Filho de Deus, o Filho do homem plenamente cheio do Espírito Santo, que foi enviado para curar os enfermos, libertar os demônios, dar vista aos cegos, não pôde realizar os milagres. Não porque não era vontade dele. Ele queria. Ele foi enviado naquela cidade chamada Nazaré para cumprir uma missão. Mas ele não pôde fazer isso. Porque a forma como aquelas pessoas o receberam, ouviam, impediu que ele fizesse todos os milagres que ele veio para fazer. Sendo assim,
Eles não puderam receber a recompensa que Deus tinha para eles, por causa das suas escolhas e por causa das suas atitudes. Existe uma chave que o Senhor quer nos entregar essa noite. O Senhor, Ele quer que eu e você possamos viver todas as recompensas terrenas. Uma das coisas, queridos, me preocupa muito. Talvez na minha geração, eu sou de 77, talvez uma das coisas que a gente mais aprendeu dentro dos nossos lares e das nossas casas é a respeito de respeitar e honrar. Eu lembro que por muitas vezes, quando a gente recebia visita, eu vim de uma família muito simples, e normalmente as visitas se serviam por primeiro. Porque nós precisávamos honrar as pessoas que nós estávamos recebendo na nossa casa. Eu lembro que por muitas vezes a minha mãe, ela não precisava falar 2 vezes para mim o que eu precisava fazer. Bastava somente a minha mãe me olhar. O olhar da minha mãe me paralisava. Agora nós temos vivido uma geração que não sabe o que é honra e respeito. Uma geração, eu confesso que talvez a minha geração, uma das coisas que a gente mais errou e falhou foi ter que aceitar todas as coisas, engolir goela abaixo e não argumentar. Não querer entender o porquê eu tenho que fazer isso. A geração de vocês é diferente, é maravilhoso. Não, por que eu tenho que fazer? Eu quero entender. Isso aí está perfeito. Não é pecado argumentar, não é errado argumentar. Agora, o problema é que essa geração passou do limite. Porque a questão do argumentar não é problema. Agora, o problema é a questão da falta de respeito e a falta de valorização. Por isso que eu falo que essa palavra ela vai continuar numa segunda parte. Porque uma das coisas que eu quero que vocês entendam hoje, se você sair daqui só entendendo isso, existe uma chave para a recompensa. E o nome dessa chave se chama honra. Para mim, você já entendeu a primeira parte dessa palavra. Mas nós vamos se aprofundar mais nisso. Talvez uma das coisas que essa geração, e talvez nós, eu sei, eu sou de 77 e eu tenho filhos. Talvez assim, os meus pais foram muito rígidos e talvez a gente quer amolecer um pouquinho mais. Mas a gente muitas vezes erra na forma de trazer isso de uma forma equilibrada. Na minha época, quando a minha mãe me falava alguma coisa e eu argumentava, ixi, meus filhos do céu, hora que podia saber. Minha mãe era meio Al-Qaeda. Mãe, se você estiver assistindo, valeu. Te amo, mãe, você era Al-Qaeda, mas foi poderoso, senão não estava aqui hoje. Minha mãe era do tipo assim, eu vou te arrebentar de pau. Eu vou te quebrar. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia para a escola. E eu lembro que eu chegava tão cansada do trabalho, eu falei assim, mãe, hoje eu não vou para a escola, não. Mãe, estou muito cansada, mãe. Hoje, gente, eu era pacoteira do supermercado, eu levava as compras no carrinho e tinha uma rampa assim, ó, que eu tinha que descer com os carrinhos cheios de compra. E depois subia aquela rampa, eu ia entregar as coisas na casa dos clientes, ganhava gorjeta. Mas, tipo assim, chegava no final do dia, eu estava muito cansada. E eu falava, mãe, eu já estava no ensino médio nessa época. Outro erro que nós também cometemos é não deixar um adolescente de 14 anos ir trabalhar. Porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho trabalha o nosso caráter. O trabalho faz com que eu e você possamos entender o que é cadeia de autoridade e o que precisa ser respeitado. E eu chegava cansada, eu falava, mãe, eu estou muito cansada, hoje foi tão difícil. Mas eu estou com o bolso cheio de dinheiro, ganhei um monte de gorjeta. Dela, não quero saber. Vai agora, toma o seu banho, come e vai para a escola. Mãe, eu não vou, você vai. Ah, você vai, dona Adriana, porque se você não for, eu vou te quebrar de pau. E lá ia eu.
E talvez, queridos, quando eu começo a observar todas as coisas que talvez a gente deixou de ensinar para essa geração, começa a me causar um monte de medo. Sabe quando que na minha época um aluno dava no professor, brigava com o professor, discutia com o professor, batia no professor? Não era louco. Eu tinha uma diretora lá da escola que eu estudei, lá no Sítio Cercado, chamado Benedito João Cordeiro, que ela era conhecida como a Maria do Facão. Então, veja a minha criação, né? Super de boa, assim, né? Maria do Facão. E a dona Maria do Facão, ela tinha um facão que dava esse tamanho aqui. E ai do aluno que desobedecesse o professor na sala de aula. Eu fico escandalizada quando eu vejo as notícias. Porque a falta de honra, queridos, traz na nossa geração um peso muito grande. A falta de honra atrai desonra. A desonra aos governantes, a desonra às figuras de autoridade. Isso me amedronta quando eu olho nos noticiários um aluno que bateu no professor. Ele é autoridade ali dentro daquela sala. Ele é autoridade ali. Então, esse adolescente, por conta de argumentar e defender os direitos que ele acha que ele tem, ele se dá o direito de agredir um professor dentro de sala de aula. Isso, para mim, é um absurdo. Isso, para mim, é um absurdo. Eu acredito que é isso que nós nos perdemos. Essa geração. Ela não sabe o significado e o peso que tem a falta de honra. Amém? A terceira coisa que eu quero falar para você, que é a primeira pessoa que eu e você precisamos honrar, quem é? Deus. Deus é a primeira pessoa que eu e você devemos honrar. A única maneira de andarmos em verdadeira honra é honrarmos a Deus em primeiríssimo lugar. Provérbios 3:9 fala assim: honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Você sabia que eu e você, a forma que nós temos de honrar a Deus é através das nossas finanças? É através dos nossos bens? Você pode honrar a Deus através do seu bem, através da sua casa, quando você abre a sua casa para que possa receber uma célula dentro da sua casa. Você está honrando ao Senhor com o bem que Ele te deu. Você está honrando ao Senhor quando você coloca um amigo dentro do seu carro, que ele não tem como vir para cá. É muito longe, ele mora muito longe. Então, através do bem, do carro que eu tenho, que eu creio que foi o Senhor que me deu, então, eu vou honrar a Deus. Você pode honrar a Deus quando você convida um amigo lá na sua faculdade. Quando você convida um amigo para fazer um lanche na sua casa. Você também está honrando a Deus. Então, a primeira pessoa que é digna da nossa honra é Deus. Amém? E Ele sempre será digno de receber a nossa honra. Amém? 1 Samuel 2:30b. Aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desprezam serão desmerecidos. Após isso, vem a honra. Quando nós honramos a Deus, vem também a honra com as autoridades. Para aqueles que estão no nosso nível e para com os pequeninos. E eu vou te provar isso em Mateus 10, 41 e 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta receberá galardão, recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo receberá recompensa de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua
recompensa. Esse texto ele se aplica também para os que estão acima de nós com autoridade, para os que estão em nosso nível, os nossos pares, e também para os que estão sob os nossos cuidados, os nossos liderados, os nossos discípulos. Esse texto também se aplica a isso. Os nossos relacionamentos sempre estarão nesses 3 níveis. As pessoas que são autoridade sobre nós, as pessoas que são como os nossos irmãos, os nossos pares, no mesmo nível que a gente, e as pessoas que estão debaixo da minha liderança, os pequeninos. Uma das coisas que eu amo nessa igreja durante a semana, quando eu chego aqui, é o quanto essa igreja é cheirosa. Eu não sei se você já teve a oportunidade de vir aqui na segunda ou na terça-feira, ou entrar dentro da sala de oração, e ver o quanto essa igreja é cheirosa. E quando eu chego aqui, eu chamo as nossas colaboradoras e falo assim, muito obrigada pela sua vida. Muito obrigada, porque através do seu trabalho, a gente pode usufruir de uma igreja tão cheirosa dessa forma. Por quê? O que é isso? Eu estou valorizando aquilo que ela está fazendo. Agora, muitas vezes, nós podemos pensar assim, para com isso. Está fazendo mais do que obrigação. Ela ganha para fazer isso. Eu sei que ela ganha para fazer isso. Mas quando eu chego para uma das nossas colaboradoras que trabalha aqui durante a semana e falo muito obrigada pelo seu trabalho, eu estou valorizando aquilo que ela está fazendo. Quando eu chego em casa, depois de um dia cansado, e a mamãe já preparou o jantar, o lanchinho, e eu falo, mamãe, muito obrigada, porque você preparou esse jantar, esse lanchinho, ou a esposa preparou, eu estou valorizando. Eu estou me apropriando da chave que se chama honra, para que eu possa realmente destravar a recompensa que tem à minha disposição. Então, a honra, o respeito e a valorização não é somente aqueles que estão acima de nós. É para o teu amigo e companheiro do voluntariado. Aquele que está ali trabalhando junto com você o tempo todo. Gente, uma das coisas que nós mais gostamos, vamos falar o ser humano mais gosta, é se sentir valorizado. É ou não é? É se sentir valorizado. Querido, quando você trabalha ali no voluntário, né, tem uns que são mais legais, tem outros que são não tão legais, eu entendo. Mas você quer atrair honra para a sua vida? Honre, valorize, respeite. Queria que você ficasse em pé. Eu quero que você entenda, se nós honrarmos os que estão acima de nós, nós receberemos uma recompensa. Se honrarmos os que estão no nosso nível, nossos irmãos, os nossos pares, nós receberemos uma recompensa. Se honrarmos aqueles que estão sob os nossos cuidados e sobre a nossa autoridade, também receberemos uma recompensa. E a conclusão disso tudo? Nós devemos estabelecer limites de convicção em nossas vidas para regular as nossas respostas. Então, se alguém a quem amamos ou respeitamos perguntar, seduzir, ou tentar nos persuadir a irmos contra o que cremos da palavra de Deus, nós não podemos honrar o desejo deles. Vocês conseguem entender? A honra é desde que isso não venha infringir a palavra de Deus. A partir da hora que fere a palavra de Deus, essa pessoa não é digno de honra. Nós não podemos honrar o desejo deles acima da palavra de Deus e acima da vontade de Deus para as nossas vidas. Existe uma recompensa de Deus para nós aqui, que se chama honra. E repetindo, a honra ou a desonra, ela é demonstrada
com uma atitude, uma palavra ou um pensamento. E ela sempre terá a sua origem no coração. Honre aqueles que o Senhor colocou sobre a sua vida. Os níveis de relacionamento, de autoridade que são acima de você. Seus pais, marido, esposa, líderes eclesiásticos, líderes governamentais, líderes civis, que é o quê? Patrão, professor, treinador. E eu prometo para você que na próxima palavra eu vou especificar cada uma dessas áreas, ok? Honre aqueles que são seus irmãos na fé, os seus pares, que estão no mesmo nível, e honre aqueles que estão sobre a sua autoridade e sobre os seus cuidados, e honre os menos favorecidos. Já faz bastante tempo que eu tenho o hábito, no meu carro eu sempre deixo uma bolsinha, e todas as moedinhas que eu ganho eu guardo naquela bolsinha. E nunca se viu tanto aqui em Curitiba, você vai poder realmente confirmar isso que eu estou falando. Tantas pessoas pedindo as coisas no semáforo. Pelo menos no caminho da minha casa tem muito. Eu moro lá no Beraba, então tem muito. E sempre são os mesmos rostinhos, as mesmas carinhas marcadas. E uma das coisas que eu acredito, e eu tomo para mim, é que existe o texto que fala que aquele que dá esmola empresta a Deus. Então eu sempre tenho as moedinhas, e eu sempre, antes de entregar, eu pergunto qual é o seu nome. Eu entrego a moeda. E daí você vai falar, tá, pastora, poxa, mas daí essa pessoa vai usar a droga. Eu falei, pois é, mas eu estou fazendo a minha parte. Diante de Deus, eu estou fazendo a minha parte. O que ele vai fazer, ele vai acertar com Deus. Só que faz uns 6 meses que eu mudei a estratégia. Gente, eu gasto apenas R$35 no mercado. E eu faço um kit com um suco de caixinha, um clube social e um pacotinho daqueles de biscoito de leite. E eu faço vários saquinhos e tenho uma sacolinha que eu deixo atrás do carro, porque normalmente quando eles vêm com a placa fome, estou com fome. Eu falo, ok, eu não posso sustentar o vício dele, mas eu vou dar um lanchinho para ele. E por várias vezes, quando eles vêm, eu não apenas dou. Eu olho nos olhos deles e falo, como que é teu nome? Eu já me encontrei com Débora, Mateus, Moisés, Felipe, Tiago, Samuel, Cristina. Porque toda vez que eu olho para aquela pessoa e falo, como que é seu nome? Eu estou fazendo com que ela enxergue que ela existe para alguém. Talvez ela está ali na rua, talvez ela abandonou família, abandonou filhos. Mas toda vez que eu olho para aquela pessoa e falo, como é seu nome? Ela me responde, esse dia eu passei uma experiência tão incrível. A pessoa olhou para mim e falou assim, você é cristã, né? Daí eu falei, por quê? Ela falou, porque existe algo diferente. As pessoas não olham no nosso rosto. As pessoas não querem saber o nosso nome. As pessoas só viram as costas para nós. E ela falou, eu tenho família. Mas o vício me tirou de dentro da minha casa. E ela olhou para mim e falou assim, por favor, ore por mim. Eu preciso sair dessa vida. E eu falei, com certeza eu vou orar por você. E eu não esqueço o nome dela é Débora. O Senhor também quer com que eu e você possamos valorizar aqueles que precisam de esmola. Aqueles que muitas vezes, sim, eles estão na droga, mas eles são escravos de Satanás. Satanás tem dominado eles. Jesus veio para eles também, queridos. Jesus também veio para eles. Jesus também veio para a prostituta. Jesus também veio para o ladrão.
E toda vez que a gente se coloca nesse lugar de poder abençoar, de olhar no olho, a gente está tirando aquela pessoa do anonimato, porque talvez 15, 20, não sei quantas pessoas passaram, e elas são pessoas invisíveis muitas vezes ali. Pessoas que têm uma história. E eu quero já finalizar essa palavra, fazendo uma pergunta para você. Será que assim como o povo de Nazaré, nós desonramos as figuras de autoridade que Deus colocou em nossas vidas? Lembra que eu falei para você que o povo não pôde receber de todas as recompensas que Deus derramou através da vida de Jesus, pois eles não reconheceram Jesus como enviado de Deus? Será que nós conseguimos honrar, valorizar e respeitar as pessoas que estão no mesmo nível que a gente? Será que nós conseguimos respeitar e valorizar as pessoas que são os menos favorecidos? Toda vez que você precisar olhar para uma pessoa e falar, me honre, me respeite, desculpa, tem alguma coisa errada. Porque as pessoas vão aprender honra quando você honra. As pessoas vão aprender valor quando você valoriza. As pessoas vão aprender respeito quando você respeita. E as suas atitudes vão ser consequência daquilo que você recebe. É a mesma coisa que você pedir. Não, você precisa me respeitar, porque eu sou autoridade. Hello? Jesus nunca falou, eu sou autoridade. Jesus lá, quando ele esteve em Nazaré, ele não falou, peraí. Você sabe quem eu sou? Eu sou o Filho de Deus. Peraí. Eu curei um monte de gente lá e vocês vão ficar dessa ladainha aqui, desse mimimi? Toda vez que uma pessoa, eu vejo no aeroporto, no check-in do aeroporto, fala assim, você sabe quem eu sou? Eu falo, ué, o que deu? Posição, estudo, formação, diploma, mestrado e doutorado não quer dizer quem você é. Você não é melhor do que ninguém. O seu dinheiro, o seu carro, a sua casa não te torna melhor do que ninguém. Porque nós o tempo todo aprendemos com Jesus. Aquele que se tornou servo. Aquele que nasceu numa manjedoura. Aquele que veio para a multidão para servir e não para ser servido. Que nós possamos, queridos, reconhecer, e eu queria que você fechasse os seus olhos. Enquanto eu estava preparando essa palavra, o Espírito Santo me falou que houveram muitas pessoas aqui que foram desonradas, estão sendo desonradas, muitas vezes dentro dos seus próprios lares. As pessoas que teriam que amar, que cuidar, que respeitar, são as pessoas que muitas vezes mais agridem com palavras. Existem pessoas também, enquanto eu estava orando, que o Espírito Santo me falou que elas fecharam o coração. Elas decidiram, a partir de uma decepção, a partir de uma frustração, se blindar. E dentro do coração delas, elas fizeram uma decisão. Ninguém mais vai me ferir, ninguém mais vai me machucar. Você sabia que honra e desonra se aprende dentro de casa? O Espírito Santo também me alertou. E falou, fala para eles que eles não sabem honrar, porque eles não aprenderam o que é honra dentro da casa deles. E as suas atitudes são atitudes de desonra. As pessoas fazem tudo para você e você não consegue reconhecer. Porque você não aprendeu isso de onde você veio. Você não foi ensinado. Talvez você era a pessoa que era menos respeitada dentro da sua casa. Pessoa menos valorizada dentro da sua casa e você não aprendeu isso. Mas deixa eu te falar, Jesus, ele nos ensina todos os dias. E se você reconhece isso, que realmente você peça. Senhor, eu preciso ter um coração que honra.
Eu preciso ter um coração que valoriza as pequenas coisas. Eu preciso ter um coração que realmente é o seu coração. Pai, na autoridade do teu nome, a tua palavra declara que nós precisamos nos acautelar, Senhor. Acautelai-vos, Senhor. Prestar atenção, Senhor Jesus, ficar atentos, para que nós não venhamos perder, Senhor Jesus, a recompensa que o Senhor tem sobre as nossas vidas. Então nós nos colocamos diante do Senhor nessa noite, pedindo que o teu Espírito venha esquadrinhar os nossos corações. Enquanto toco o louvor, eu creio que o Espírito Santo quer fazer algo no seu coração. Eu vejo como se flashes viessem agora na sua memória de situações que você passou. E o Espírito Santo, ele quer entrar nessa história. Ele quer trazer novamente o senso de valor a você. Tantas pessoas que se sentem desvalorizadas, inferiorizadas, diminuídas, esquecidas. Uma das coisas que o Senhor quer falar para você é que quando você não se valoriza também, quando você não se ama, quando você não se respeita os seus limites, pessoas aqui que têm dificuldades em dizer não, que se anulam para agradar outras pessoas, que se tornam algo para que as pessoas possam se agradar delas. Isso também fere o coração de Deus. Espírito Santo de Deus, 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 entra agora nessas memórias, na autoridade do nome de Jesus. Entra agora nessas memórias, na autoridade do nome de Jesus. Entra agora nessas memórias, trazendo cura. Entra agora, Senhor, dentro, Pai, dessas casas, desses lares. Entra agora na vida dessa mulher e desse homem que não aprenderam, Senhor, o que é, Pai, essa palavra valorização e respeito, Pai. Pelo contrário, viveram em lares, viveram em casas onde essas coisas não foram ensinadas. Pelo contrário, é como se o Senhor me revela uma pessoa agora específica. E se você se sentir constrangida, eu queria que você se ajoelhasse agora. É como se essa pessoa ouvisse gritos o tempo todo, desde a infância dela. A única coisa que ela ouvia na sua casa era gritos. Era desaprovação. O tempo todo ela era desaprovada. O tempo todo ela era desaprovada. Muitas brigas dentro da casa. Muita confusão dentro da casa. E o Senhor, Ele toca a sua vida agora. E você tem a dificuldade de entender o que é valorização, o que é respeito. E muitas vezes o Senhor já fez tantos milagres na sua vida, o Senhor já levantou tantas pessoas para te abençoar, mas você não consegue ter um coração grato. Eu vejo essa pessoa tão afligida agora neste momento. E se você é essa pessoa, se ajoelhe agora onde você está. O Senhor quer tocar você nessa noite. Ele quer derramar cura sobre você essa noite. Na autoridade do nome de Jesus agora, todo espírito de medo nós cancelamos e repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito de morte agora nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito que vem para trazer rejeição e angústia, nós te repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus. Senhor, nós queremos aprender com o Senhor, Pai.
A nossa consciência não consegue mensurar, Pai. O que significa essa chave? Nos leva a um lugar, Pai, ao entendimento que somente o Teu Espírito pode trazer sobre as nossas vidas, Pai. Senhor, o quanto estamos sendo afetados como nação, Pai, por falta de honra, Senhor, com as nossas autoridades governamentais, Pai. O quanto estamos sendo afetados, Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por não reconhecer, Senhor, que cada governante que o Senhor coloca, Senhor Jesus, nessa cadeira de posição de autoridade, é para que o Senhor possa trabalhar algo em nós, Pai. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Nos leva ao entendimento que somente o Teu Espírito pode trazer sobre as nossas vidas. De honrar aqueles que estão no mesmo nível que nós, Pai. É muito fácil, às vezes, honrarmos aqueles que estão acima de nós. Mas nos leva nesse nível de honrar aqueles que estão, Senhor Jesus, no mesmo nível que nós. Valorizando, respeitando, Senhor, olhando com apreço, Pai, no nome de Jesus. Nos leva a honrar, Senhor Jesus, os que estão debaixo da nossa liderança, Senhor. Nos leva a honrar aqueles que estão necessitados, Pai. Aqueles que estão esquecidos, Senhor. Pai, eles têm um nome. Cada homem, cada mulher, Senhor, que estão aí na rua, Senhor, sendo escravo de Satanás, eles têm um nome. O Senhor veio para eles também, Senhor. O Senhor veio para Maria, para o João, para Débora, Senhor Jesus, para o Mateus, para todos eles, Senhor. Nos perdoa. Porque muitas vezes, Senhor, quando estamos dentro dos nossos carros, nós viramos o rosto, Senhor. Nós fazemos de conta que nós não estamos vendo, e talvez o que o Senhor mais quer é que nós possamos, Senhor Jesus, exalar o Seu amor através do nosso olhar, Pai. Nos perdoa, Senhor. Falamos de uma igreja, Senhor, que quer avivamento, mas o avivamento precisa começar dentro de nós em primeiro lugar, Senhor. O avivamento precisa sair dessas paredes, Senhor Jesus, e alcançar aqueles que estão esquecidos, Pai. Famílias destruídas por causa da droga, do vício, Senhor. Nos leva, Senhor, nos conduz, Pai. Que o nosso amor por Ti venha ser maior do que qualquer coisa, Senhor. Reconhecemos o quanto precisamos desse amor. O quanto precisamos desse amor que é o dom supremo, Pai, que somente o Senhor pode nos dar, Senhor. O amor que não se ensoberbece. O amor que não se alegra com a injustiça, Senhor. O amor que não se orgulha, o amor que não se vangloria, Senhor. Quanto nós precisamos desse amor, nos perdoa, Senhor. Derrama do Teu amor sobre nós essa noite, Pai. Não queremos somente pular diante do Senhor, não queremos apenas sentir a Tua presença. Nós queremos ser uma geração que faz a diferença, Pai. Queremos que o Senhor se orgulhe de nós, Pai. Queremos Te dar orgulho, Pai. Queremos entender, Senhor, o que é essa chave, Pai. Queremos nos apropriar, Senhor, de toda a recompensa que o Senhor tem à nossa disposição, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, Pai. É muito fácil, é muito cômodo, Senhor, quando estamos aqui, levantarmos a mão para Ti, Te adorar.
sentir a Tua presença, mas quantas pessoas estão precisando disso fora, Senhor, dessas paredes, Pai. Que o amor, Senhor Jesus, que sentimos por Você possa nos tirar do nosso comodismo, possa quebrar os conceitos errados que nós criamos, Senhor. Possa, Senhor Jesus, derrubar as estruturas erradas, Senhor, da nossa mente, do nosso coração, Pai, no nome de Jesus, Senhor. Queremos ser uma geração, sim, que vai mais profundo cada vez mais. Uma geração que permite ser ensinada pelo Senhor. No nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Nos ensina. Nos ensina, Pai. Reconhecemos que precisamos aprender com o Senhor. A Tua palavra declara que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos colocamos agora, Senhor, na Sua disposição, Senhor, para aprender tudo que o Senhor tem para nós, Pai, no nome de Jesus, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Eu creio que o Senhor, Ele quer te conduzir, queridos, ao momento de arrependimento. O avivamento só pode chegar em corações que reconhecem o quanto são falhos, que reconhecem o quanto precisam de Deus. Quando nós olhamos a igreja de Atos, queridos, nós vemos o poder do Espírito Santo que trazia quebrantamento e arrependimento em primeiro lugar. As pessoas eram tocadas por um quebrantamento, porque a presença do Espírito Santo era tão grande no meio deles, que eles se constrangiam com o seu pecado. Nós cremos numa igreja assim, Senhor. Nós queremos uma igreja assim, Senhor. Nós queremos, Senhor Jesus, ser cheios do Senhor. Mas nós queremos também, Senhor Jesus, aqui, assim como João Batista veio pregando, Senhor Jesus, o batismo de arrependimento, nos arrepender nos nossos cultos, Senhor. Vem, Pai, com o seu batismo de arrependimento. Não existe batismo de amor sem batismo de arrependimento, Senhor. Não existe batismo de amor sem batismo de arrependimento, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nos constrange. Nos constrange, Senhor. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa se temos colocado, Senhor Jesus, se não temos nos posicionado, Pai, como cristãos, Senhor. Se não temos, Senhor, respeitado e valorizado as pessoas que o Senhor coloca nas nossas vidas, Pai. Nos perdoa, Pai. E conhecemos que o nosso maior desafio, Senhor, são nos nossos relacionamentos, Senhor. Vem, Senhor. Nos batiza. Assim como João Batista fala do batismo do arrependimento. Arrependei-vos. 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 Porque é chegado o reino dos céus. Que nós possamos, Senhor Jesus, mostrar frutos de arrependimento, Pai. Nos ajuda, Senhor. Que o Teu Espírito possa nos ensinar todas as coisas, Pai. Todas as coisas, Senhor. Todas as coisas, Senhor.